se o monstro fosse criado hoje? Então, a gente fez aqui toda uma conversa de um contexto histórico dessas histórias no século XIX e tudo mais, mas também no século XX, enfim. Mas e se esses grandes monstros, essas grandes criaturas que foram marcadas na história fossem feitas hoje? Quais seriam os dilemas delas? Como elas seriam criadas? Como você criaria isso? Como nós criaríamos isso? Vamos pensar? Bora. Vamos. Frankenstein. Cara. A gente já teve, de novo, recentemente, o Substância, que é um filme que é Frankenstein. Pobres Criaturas, que eu não vi ainda, mas que é bastante isso. Tudo mais, mas que dilemas atuais, assim, que a gente pode pensar sobre essa égide? Eu imagino um Frankenstein hoje na pegada daquele conto que eu citei há uns 2 programas atrás, que é Eu não tenho boca, mas eu preciso gritar. Que é o ser humano criando uma IA, os vários países se juntam pra fazer uma grande IA, e a IA destrói a humanidade, vira um grande monstro. Na verdade, essa é uma narrativa que já vem sendo construída e a gente percebe... E aí a gente vê como o Frankenstein é muito marcante na história, né? Porque... se a gente pegar o Ex Machina, é isso, né? Sim. Por exemplo, é o homem criando a máquina que o supera. Sim. O monstro criando sua criatura e a criatura monstruosa precisa ser derrotada. Precisa ser imediatamente morta. Ela não pediu pra estar ali, mas ela precisa ser imediatamente morta. O próprio Alien, o Oitavo Passageiro, de alguma forma é um Frankenstein, porque são trabalhadores que eles são totalmente descartáveis, eles são enviados para um planeta para trazer vida a qualquer custo. E quando o Facehugger encontra eles, engravida eles, entre aspas, surge o Xenomorfo, que é o ETzão, que é um dos monstros mais fodas do cinema dos anos 80 e 70. E mais do que isso, engravida um homem. Engravida um homem, engravida um homem. Frankenstein é o homem que cria a vida, né? Então, é isso. Eu acho que seria nesse caminho. Eu acho que seria uma intensificação dessas narrativas que já vem sendo construída no cinema desde a década de 80. A gente pensar, de novo, mais um filme frankensteiniano, Exterminador do Futuro, por exemplo. Que são filmes que vão discutir esse avanço tecnológico, a inteligência artificial, e essa inteligência artificial criando uma maneira orgânica de se pensar e de agir no mundo, e como isso pode levar à nossa tragédia, ao nosso fim, né? Então o nosso Frankenstein de hoje talvez seja a inteligência artificial. Provavelmente sim. É o que eu imagino também. Provavelmente. Mas a gente pode pensar sobre várias óticas, né? De novo, a indústria da cultura criando essa noção de beleza. Sim. De novo, como a gente viu mais recentemente. O Frankenstein pode ser só uma pessoa muito harmonizada. Sim. pode ser também. A gente pensar em toda essa noção da indústria da beleza, de ter que criar em nós mesmos o nosso duplo, que não se divide, mas a gente tá lá, né? A gente nasce de uma forma e morre de outra, não só pela velhice, mas pelas intervenções que a gente tem no caminho. Sim. Né? Então, são outras possibilidades. Próximo mostra. Os zumbis. O zumbi é interessante porque ele sempre fala sobre o momento histórico onde a história está sendo concebida, né? O zumbi do George Romero, 68 anos de tensão racial pra caralho, Martin Luther King em alta. E aí vem, por exemplo, os zumbis do Contágio, que é o filme do Danny Boyle dos anos 2000, que é um pouco depois da primeira crise da Covid que tem na China, então tem um pouco ali do medo dos, sei lá, drogas não, pandemias criadas em laboratório. Sim. Então hoje, eu acho que o zumbi poderia ser novamente algo sobre a pandemia. Sobre pandemia, né? Assim, o zumbi originalmente foi criado por conta de crenças locais, né? Sim, essa noção do voodoo, né? Sobretudo no Haiti. Inclusive tem histórias locais de que, enfim, os zumbis foram criados. A palavra vem, inclusive, né? Sim. A gente pensar no filme A Morta-Viva, do Jacques Tourneur, por exemplo, que é um baita filme, que discute um pouco sobre isso. Mas não só A Morta-Viva, mas pensar também o Zombie 2, do Lúcio Fulci. Não vi. Porra, vê, cara, que é o primeiro filme que retrata um zumbi como essa figura decrépita que sai da Terra, sabe? Porque no Zumbi do Romero, por exemplo, é só pessoas que nasceram de novo. Nasceram não, saíram da Terra vivas. E não deveriam estar vivas. Sim. Só que ali tem a noção do voodoo e tudo mais no filme do Romero. E tem uma luta de um voodoo contra um tubarão debaixo d'água, meu amigo. Porra, do caralho. Porra, isso é foda demais. Mas o zumbi, ele é mais uma criatura que vai mudando ao longo da história. Se nasce como zumbi, como fruto do voodoo e etc e tal, no filme do Romero ele tá discutindo essa tensão racial, mas ela tá discutindo o consumismo também, né? A última cena do Despertar dos Mortos
É literalmente um plano do Romero em plongé dentro de um shopping. Na verdade, o filme inteiro se passa dentro de um shopping. Sim. Dos atores principais sobrevivendo dentro de um Lembrando que shopping. não é o remake ruim do Zack Snyder. Não. A Despertar dos Mortos do Romero. E é um plano em plongé, assim, dele filmando dentro de um shopping, o lugar onde eles estavam sobrevivendo ali, de um bando de zumbi andando dentro do shopping. Literalmente isso. Literalmente o zumbi como uma figura do consumismo, do sonho americano, do desejo pelo consumo. E você pensa até em, sei lá, 2 histórias de zumbi muito influentes das últimas décadas. Eu penso na série The Walking Dead, por causa dos quadrinhos, que é muito sobre nações que não se dialogam, porque é sempre, um grupo tá organizado, o outro também, mas um quer roubar o do outro, então tem um conflito. Que fala muito sobre os conflitos que tem nos Estados Unidos, que os Estados Unidos geraram pelo mundo dos anos 2000 pra cá. Ou então The Last of Us, que é sobre a natureza se vingando. Sim. A natureza, por causa das mudanças climáticas, criou um parasita que transforma as pessoas em zumbi. Sim. E aí são temas muito atuais. Sim. E são várias maneiras de representar o zumbi. É o zumbi decrépito, o zumbi que anda devagar, que é o zumbi que começa a correr pra caralho. Sim. Né? Pegar o Train to Busan, por exemplo. Pois é. O Guerra Mundial Z, não é isso? O Guerra Mundial Z é o Brad Pitt, sim. Enfim, são inúmeros os tipos de zumbi que vão ser criados. Mas tem uma frase do Milton Santos, e aí é meu lugar de geografia, que eu acho interessantíssima para discutir zumbi. Que ele fala que o capitalismo falha, não. Também. Mas que o capitalismo ele não cria cidadãos, ele cria consumidores. Então, é basicamente isso. O zumbi é essa representação da figura que passa a replicar ações quase de forma impensada. Quase não, de forma impensada e irracional. Tem que acumular dinheiro. Por quê? Pra comprar aquilo ali. Mas por quê? É acumular dinheiro pra acumular dinheiro. Né? Não, pra você acumular dinheiro pra comprar pra quem tem mais dinheiro acumular dinheiro. Sim. Porque a gente não acumula porra nenhuma. Não, sim, mas é o desejo. É o desejo. Sabe? É o desejo. Então, um zumbi é um pouco disso. Mas eu acho que hoje poderia ser uma questão da pandemia, porque tá muito em voga, acabou de acontecer e tudo mais. Mas a própria precarização do trabalho. A uberização do trabalho, enfim, toda essa noção do trabalhador enquanto um zumbi de fato, porque 8 horas por dia de trabalho, quando não mais no capitalismo tardio, porque isso se intensifica, então a noção do capitalismo tardio cria o medo e o zumbi pode ser essa manifestação de uma criatura muito imponente para representar o capitalismo tardio Sim. na vida do trabalhador. Então... Tá faltando muito esse filme, né? Tá. Puta merda. Tá faltando muito esse filme. Ai, criadores, diretores, vamos fazer aí o zumbi do iFood. Quem faria esse filme? O zumbi do iFood. Quem faria o filme do zumbi do iFood? Pensando em algum diretor pra falar. Porra. De qualquer país. Não sei, agora... Zack Snyder, mentira. Cara, tem que sair um mangá foda disso. E aí o Adam Wingard vai transformar em um bom filme. Adam Wingard? É, do Death Note. Pô, mas não pode ser um americano. Ou tinha que ser tipo um George Romero, sabe? Não tem George Romero. Pois é. Não tem. Então, Dario Argento, tu tá aí ainda. Vamos fazer isso aí. Mas ele não tá mais fazendo filme bom, porra. Pois é, mas... Acabou no Tipiate Hitchcock. Mas vamos tentar? Vamos tentar. Cara, realmente, eu não sei quem gostaria que fizesse esse filme. E agora eu fiquei doido pra ter essa resposta. O Matt Reeves faria esse filme. Cara, já tá aí. Eu tô querendo fazer o Assassinato da Casa de Swing, mas agora eu quero fazer o zumbi do iFood. Misturar os dois. Porra, né? O zumbi do iFood seria uma... Numa pegada meio Day Live, sabe? Uma pegada delivery. Delivery. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de delivery, que o nome é Delivery. THE Livery. Agora eu assumi o espírito Focas aqui. Inclusive, as piadas do Focas só melhoram, tá? Suas piadas só melhoram, Focas. Delivery. Melhor do que o zumbi do iFood é Delivery. Seria maravilhoso. Porra. Então tá aí. Próximo. Eu aprovei e gostei de verdade, apreciei a piada. Lobisomem, nem falamos do lobisomem, né? Cara. Lobisomem, no caso, esse aqui é o Lobisomem Americano em Londres. Baita filme. É que o lobisomem foi mais uma lenda urbana, né? Então é mais pensar como isso pode ser posicionado hoje. Mas eu realmente não sei. É uma lenda urbana, mas ele, sobretudo no século XX, sob a ótica ali das ideias freudianas, ele vai... Mas antes mesmo, porque Freud, ele é esse cara, né? Na psicanálise, o Freud ele pega as narrativas
históricas, mitológicas, para contar um pouco sobre a sua teoria, né? Então, a ideia de psique, por exemplo... A ideia de consciente e inconsciente passa muito pelo duplo. Sim, a ideia de Eros e Psique, que é uma história narrativa grega, é uma narrativa histórica grega e que ele traz para a noção do que é a psicanálise. Eros e Psique está inserida dentro da narrativa desse inconsciente coletivo que vem surgir depois, né? E a ideia de lobisomem, de alguma maneira, está inserida nesse contexto dessa manifestação dos traumas humanos que se escondem e que se revelam. Enfim, o lobisomem está muito inserido, inclusive, em obras LGBT, por exemplo. Que é essa manifestação daquilo do corpo que se transforma, que se revela. Que se esconde, que se revela. E que se revela num momento, sobretudo na década de 80, né? Na noite, se revela na noite, a luz da lua. Enfim, e num momento onde a homossexualidade era vista de maneira muito agressiva e ainda mais preconceituosa em razão da pandemia do HIV. Então, a figura do lobisomem se populariza muito nesse contexto também para manifestar essa figura que é internalizada. E essa é a parada. É esse trauma que é interno, que você deseja esconder, mas existe um momento específico que você não consegue, que ele vai se revelar. Sim. Né? Então, o lobisomem está muito inserido nisso. Mas como que quais seriam esses traumas escondidos que a gente revelaria, assim, hoje? Assim... Depressão, ansiedade, são coisas que seriam muito características da figura do lobisomem também. Homossexualidade, evidente, também, dessa manifestação. Um lobisomem sobre a questão trans, talvez, seria uma coisa interessante. Sim. Um lobisomem sobre o pai, que não sente perspectiva de futuro, se preocupa com os filhos e o que vai acontecer com eles quando ele não estiver presente. Perfeito. A questão da família desunida por causa do capitalismo. E vale dizer, só para deixar claro isso aqui para as pessoas, senão as pessoas vão começar a levar para o outro lado. O monstro não significa que essas pessoas são monstruosas. Sim, não, é só uma questão que, tipo, é algo que... Qual é a palavra que eu tô procurando? Não, é a manifestação da ideia sobre essas pessoas na realidade. Sim. Sabe? É o sobre-humano. É o próprio Frankenstein. De novo, vamos discutir sobre a ótica de substância. Não é que Elizabeth e Sul sejam monstros, mas a indústria passa a enxergá-las enquanto monstro. Percebe? Então, o lobisomem é essa figura que vai se revelar em determinado horário, determinado momento, enquanto o monstro, mas o monstro que a sociedade enxerga ele como tal. Não que ele seja de fato. Ele se revela como tal para a sociedade, né? Então, não é que essas pessoas sejam monstruosas, mas a sociedade as enxerga dessa forma. Então, é uma crítica que, inclusive, essas obras do século XIX trazem sobre essa perspectiva de como as pessoas enxergam essas figuras, né? Então, é uma possibilidade. Vai ter um ano que vem, né? Vai? Vai. Eu esqueci o nome do diretor, mas é estrelado pelo Christopher Abbott, que é um ótimo ator. Que eu sinto que dessas criaturas todas, o lobisomem, pra mim, era a criatura menos... É mais difícil de encaixar hoje em dia, talvez. Não diria que menos difícil de encaixar esse dia, mas é a que tá em mais desuso, eu acho. Sim, total. Porque ela talvez dessas aqui é a mais fantasiosa. Sim. Né? Então... Porque o vampiro tem uma facilidade... Atravessa eras. E você tem uma facilidade de fazer dele um crepúsculo, por exemplo. Já tem uma adaptabilidade muito maior pela imagem dele. E pela variedade de formas de você abordar o vampiro. Perfeito. O lobisomem do ano que vem, inclusive, parece muito interessante, porque é um pai de família que tá viajando com a esposa e os filhos, e aí um lobo ataca eles de noite e fere ele. Sim. E eles se isolam numa casa no campo. Só que o cara começa a se sentir meio estranho. Sim. Aí, tem uma imagem no trailer que é ele sentado ferido e a mulher cuidando dele. E aí escurece e bate a luz da lua nele. Muito foda a imagem. Fiquei animado pra ver o filme. Boa. Da Blumhouse, inclusive. O lobisomem mesmo? O lobisomem. Tá. É remake do de 33, eu acho. Sim. Próximo. Monstro. Vampirinho. Vampiro. Eu tinha que botar essa imagem. Eu pensei, vou botar o do Drácula? Não, mas vou botar o do Edward Cullen. Cara, eu queria muito ver um vampiro que falasse sobre tecnologia sugando a gente. Alguma coisa assim, rede social, nosso vício em dopamina. Sim. Vampiro do TikTok, sabe? Sim. Eu queria muito isso. Vampiro do trabalho também seria muito foda. Vampiro do O trabalho. seu chefe é um vampiro. Já deve ter alguma coisa assim. Mas tem uma coisa assim boa? Na comédia deve ter muita coisa. Meu chefe é um vampiro.
Né? Tem Se o, bem que eu acho que tem uma porra dessa em Rick and Morty, cara. Só não tô lembrando bem agora. tem Puta o merda. filme do Vascão, pô. Filme do Vascão? Qual? Com o Leandro Hassum. Leandro Hassum. Filme do Vasco? Porra, bom pra caralho. Qual o filme do Vasco Mentira, do não é Leandro bom, Hassum? Mas a piada no final... Valeu o filme inteiro, que era Vale. uma bosta. Não, mas não é? Um filme muito ruim. Aí apareceu o Vasco, Felipe já. Ah. Puta, eu ri demais. O Edward todo brilhando assim. Nossa, mas tu riu também. A piada é boa. A piada é boa. Porque o filme todo é um setup pro punchline no final. Todo. É isso. Ele vai fazer o Leandro Hassum, ele é um ex-jogador do Vasco, que... É o rival do Tufão, né? Da Avenida Brasil. Tipo isso, só que ele é um ex-jogador do Vasco que perdeu um gol muito escroto em determinado momento da carreira e que todo mundo acha que ele perdeu o gol porque foi pago pra perder É o o gol. Diego Souza. Não, mas era pior o gol. E aí a galera... É o Edmundo no Mundial. Vai ficar lembrando essa parada mesmo? Porra. Mas ele perde um gol muito escroto, assim, debaixo da trave, sem goleiro, e a galera acha que ele foi pago de meio de apostas, Aham. etc e tal. E ele vai ser renegado na história. Só que ele é vascaíno. E ele jura de pé junto que ele perdeu o gol mesmo e tudo mais. Enfim. E aí no final, nós temos o embate. Ele descobre que o cunhado dele é um vampiro. O cunhado vai visitar e tudo mais, e aos poucos ele vai se revelando contra o vampiro, só que só ele acredita, só ele tá vendo, ninguém acredita nele e tudo mais. E aí no final, que eles descobrem, eles vão pra uma reunião de vampiros e tudo mais. E ele vai ter o embate final contra o vampiro, né? Leandro Hassum contra o vampiro no embate final. Ele vai de Vasco. Não, ele tá de roupa de vampiro porque ele tá ali de... Ah, tá infiltrado. Tá infiltrado, como se fosse uma festa de fantasia e tudo mais. Blending in. E aí, no final, descobre que ele tá ali, o vampiro ataca ele, ele abre a camisa, a Cruz de Malta. O Hassum é Vasco mesmo, né? Não sei, sabia. tô perguntando, mas porra, pra fazer sabia. isso deve ser Cruz muito de Vasco. Malta, cara. meu. E Cruz de Malta afasta vampiro, porra. Pica demais, demais. Foda, foda. Demais. A resolução do problema do mundo é Vasco da Gama. Porra. Então, assim, vampiro de hoje, Vasco. Mas, vamos É lá. que vampiro a gente tem que pensar o que ele vampirizaria, né? Sim. Eu pensei nisso, trabalho e tecnologia. O que nos seduz hoje? Dinheiro. Dinheiro. Então, vampiro. Cigarro. O vampiro do Marlboro Melancia. Marlboro Melancia. Social, o vampiro que atrai a pessoa pra aparecer No TikTok. Mídia social. Tem tantos vampiros reais, né, hoje, que às vezes pegam essas meninas e falam, não, você vai ficar famosa, vem aqui, depois literalmente destroem a vida Sim. dele. Sim. Porra, pensei em mais um aqui, ó. Mas tem um monte. Pensei em mais um filme. O Vampiro do OnlyFans. É Cara. É isso, você seduz, dá pra fazer. Dá pra fazer. Pensando aqui Dá pra fazer. narrativa, né? Dá pra fazer. Você já viu Khan? Já. Pô, é maneiro esse filme, né? Não tem legal. nada com vampiro, né? Parada mais Sim, de sim. duplo, né? Mas Sim. é um bom É bem filme, legal, lembrei. bem legal. De simulacro. Aliás, tu jogou o Simulacra? Não. O joguinho? Pô, tem que jogar, cara. Simulacra. Aquele joguinho que eu Eu falei. sei, eu sei, só que o nome é muito engraçado. É porque... Né? Simulacra. Simulacra. Eu tenho que lembrar, cara. Alguém que esteja vendo isso que tem meu WhatsApp, manda no WhatsApp, baixa Simulacra. O Bruno, me manda, por favor. Vou mandar. Mano. Kaiju. Kaiju estão sendo feito pra caralho, né? Tivemos o Godzilla Minus One ano passado, E eu fiz questão de botar aqui o Bulgasari. que eu não conheço. Conhece o Bulgasari? Não Não conhece? conheço. É o Kaiju da Coreia do Norte, pô. Ah, pode crer, tu já falou dele, verdade. É o monstrão da verdade. luta de classes, pô. Cara, Kaiju, como a gente poderia fazer um Kaiju hoje? A gente já teve os exemplos do Godzilla se atualizando, né? Que é mais um monstro que se atualiza. O próprio Cloverfield, que é o Godzilla americano, que eles Sim. finalmente encontraram depois de fazer 50 filmes horrorosos. Perfeito. E aí, mais uma vez, a gente dizendo, esses monstros kaiju são uma espécie de Frankenstein. Sim. Né? Que é a nossa criação. A nossa ciência provocou a existência Evangelion disso. tem um pouco disso. Sim, criador, criatura e tudo mais, está ali. Mas no Godzilla, por exemplo, a gente tem lá o de 54, uma manifestação muito clara do trauma da bomba de Hiroshima e Nagasaki, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, e a gente tem as atualizações disso, Uhum. né? O Godzilla dos Estados Unidos de 1998 está muito inserido sob a ótica das catástrofes ambientais, que estava muito em voga ali nos anos 90 e início dos anos 2000. O Dia Depois de Amanhã, por exemplo. E a gente pensar verdade. o próprio Godzilla com uma manifestação
dos tornados, dos furacões que destroem a cidade, que aconteceu muito nos Estados Unidos nessa época. Enfim, tava muito em voga esses filmes de desastres ambientais, né? Que culminam em 2012, no filme de 2012, né? Que é do Roland Emmerich, esse filme? Não sei, eu só lembro do Marcelo Dourado gritando, esse filme é horrível, Que horrível. filme ruim, meu Deus. Cara, nem o pessoal da casa aguentou. Tem uma hora que eles falam, caraca, chega, Dourado. Sim. Aliás, Marcelo Dourado nos assiste, tá? Sou fã dele pra caralho, Nos pô. assiste, pica. Cara, o momento que eu mais ri na minha vida foi ele falando mal desse filme no Big Brother. Puta merda. Eu adoro ele, mas eu não torci pra você, Marcelo. Eu sinto muito. Mas eu sou seu fã. Aliás, você não torceu pra ele, torceu Não, pra quem naquela... Serginho. Serginho. Alô, naquela cara. época. Eu torci muito pro Serginho, cara. Mas naquela época, depois disso, se criou no Big Brother a parada de que não poderia criticar os filmes. É. Imagina um crítico no Big Brother. Eu não ia Cara, conseguir, não. O Dourado com poder absoluto. É o maior Deus Ex Machina da história dos reality shows. Muito foda, muito foda. Muito bom, muito bom. Mas e qual o Kaiju hoje? Esse também é difícil de eu falar, caralho. Qual o Kaiju? Qual o Kaiju hoje? A ameaça ambiental tá Cara, aí, né? um monstro do fascismo. Sim. Eu pensei naquele vídeo do Gigante Acordou, das manifestações de 2013. É o Kaiju O pão de brasileiro. açúcar virando um Puta que monstro, sabe? Porque eu ia perguntar isso. Qual seria o Kaiju brasileiro? É isso, o Gigante Acordou. O Gigante Acordou. O Gigante Acordou. Pegar aquele curta, pedir pra IA fazer um longa-metragem sobre aquele monstro e destruir o Brasil, Puta sabe? que pariu. Bom demais, bom demais. Cristo levanta e vira e sai batendo em todo mundo. Caralho. Não, o Cristo vai defender a gente do Kaiju gigante, que é o pão de açúcar. É o nosso meca. Não, é o duplo. Quem vai pilotar? Ué, Padre Marcelo Horse. Pô, lógico. Escolhido, é o único homem puro. Aquele gigante ainda, né? Só ele consegue. Vai ser a união. Ele e o Padre Fábio de Mello. Fábio de Mello. O próprio Marcelo Rossi tá tão grande que ninguém sabe. Não, porque aí o Marcelo Rossi, ele só ergueia as mãos e faz a Genkidama já, pô. Marcelo Horse, como diz o... Como é que é o nome do cara? Puta que pariu. Enfim, esqueci. Erguei as mãos. E cria Genkidama. Tem que fazer... A música tem que adaptar pra isso, na verdade. E aí já vai botando os animaizinhos subindo de 2 em 2. Porra, ele derrota o monstro, acabou. Acabou. Perfeito. Esse foi o último dos nossos inimigos. É isso, tamo aí os nossos monstrões. Um Não, monstro que inimigos não. Não, é verdade. Os nossos monstros não são inimigos. Nem sempre são. Nem sempre. São monstros incompreendidos pela sociedade. Tem alguns monstros legais que surgem na história do cinema também, que não são tão antigos assim tradicionalmente, mas que eles são um pouco uma mistura de tudo. Você pensa que, por exemplo, todo alienígena tá falando sobre estrangeiro. E o Predador é sobre isso um pouco. Sim. E o Predador, o primeiro filme que eu não lembro nem quem dirigiu, mas, tipo, é um filme que tem vários americanos bombadões e tal, no, sei lá, o Vietnã, eu acho que se passa o filme. E chega um monstro que é mais foda que todos. Sim. E mata eles. Então, esse medo deles não serem capazes de vencer a guerra. Mas também é um filme foda, porque ele chega no auge desses filmes de One Army Man, sabe? Sim. One Man Army, aliás. Sim. Tipo, Rambo. Rambo, sabe? E pega um filme que todos os personagens parecem esse cara que é um exército de um homem só e bota um ET que fode todos eles, sabe? Então, essa versão foda é Sim. um dos monstros mais maneiros do cinema dos últimos 40 anos, o Predador. Sim. Predador. Foda.